Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. O Vasco segue em busca de reestruturar seu departamento de futebol. Já trouxe o profissional Admar Lopes para o cargo de executivo. Não, Admar Lopes agora é o homem forte do futebol do Vasco. Admar Lopes será responsável por renovações, contratações, mas falta ainda outros profissionais para o departamento de futebol. O Vasco segue em busca de um head scout e saiu a informação que o Vasco foi atrás de Rodrigo Weber do Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, Rodrigo Weber era gerente do Centro de Informações e, no caso, o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, sondou, Rodrigo Weber para vir para o Vasco, para o cargo de scout aqui do Vasco da Gama. Mas Rodrigo Weber está a caminho do Leixões de Portugal. Isso seria um empecilho, para Rodrigo Weber vir para o Vasco. Mas não para por aí. A tendência que o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, continue buscando um head scout para o Vasco e, de repente, possa ser que o Vasco vai em busca desse profissional lá na Europa, assim como fez com o Admar Lopes. A tendência é que o Vasco busque um head scout europeu, de repente, de mercados que seja mais barato, como Portugal, como outros países aí do futebol europeu, que tem profissionais aí gabaritados, profissionais capacitados, mas com valor aí que caiba no orçamento do Vasco. E essa é a informação que saiu, que o Vasco foi atrás de Rodrigo Weber, é a informação de um jornalista do GE, André, e eu venho trazer aqui para vocês. Na minha opinião, falando aqui, para ser sincero, eu acho que o Vasco tem que ir atrás de um head scout que conheça o futebol sul-americano, de um head scout que conheça muito bem esse mercado aqui sul-americano, os jogadores da Argentina, jogadores uruguaios, colombianos. Não adianta trazer head scout europeu que de repente o cara tem a experiência, só com os jogadores europeus, e é um mercado que para o Vasco eu acho que não é muita vantagem, o Vasco ficar indo atrás de jogadores do futebol europeu, apesar que o Vasco conseguiu trazer o Nuno Moreira, que estava no Casa Pia, interessava o Braga de Portugal. O Vasco conseguiu trazer o Nuno porque pagou a multa rescisória, 3,5 milhões, e trouxe esse ótimo jogador, que por sinal, como já falei aqui outras vezes aqui no canal, é a melhor contratação da era do Pedrinho. É a melhor contratação, o Nuno Moreira. E por sinal, é um dos poucos que deram certo, Vamos contar aqui no dedo. Tietê deu certo. O zagueiro Lucas Freitas deu certo. E o Nuno Moreira. O restante, jogadores aí que estão na reserva, e a maioria das contratações da gestão Pedrinho são reservas, e uns nem são relacionados, como no caso de Jean Davi, como no caso Maxime Domingues, que está emprestado, para o time do Toronto, do Canadá. É um dos jogadores aí também que não deu certo, o Jean Davi e o Maxime, entre outros. Lucas Oliveira, que está no banco, e não tem nem chances de jogar no time titular, e também nem entra na ausência do Lucas Freitas, ou até mesmo, no caso, se o Luiz Gustavo não jogar, que é o substituto do Lucas Freitas, no caso, teria que sair aí 2 jogadores pro Lucas Oliveira ter chances aí de jogar, sem contar que ainda tem o Maurício Lemos, que, na minha opinião, o técnico Fernando Diniz tem que começar a olhar com bons olhos para o Maurício Lemos, até porque, para mim, é mais jogador do que João Vitor, e que o Lucas Freitas aí, Maurício Lemos,
O que mata ele é as lesões, né? É os problemas físicos. Mas eu acho que o Diniz tem que começar a dar oportunidade para o nosso xerifão uruguaio, né? Maurício Lemos. E é isso, torcedor. A gente trouxe aqui nessa informação do Red Scout e não para por aí. O Vasco está em busca de um profissional para botar no cargo de Red Scout. Eu acho que o Vasco não precisa ficar indo tão longe atrás de Red Scout. Tinha que procurar aqui, por aqui mesmo, né, pelo futebol brasileiro, um Red Scout de qualidade. Não precisa ir para a Europa, ficar garimpando, né? O Vasco deu sorte de ter trago o Nuno, e o Nuno deu sorte, né, no caso, o Vasco deu sorte, né, de encontrar o Nuno, e o Nuno deu muito certo aqui no Vasco, né? Mas não é toda hora que você vai na Europa e vai encontrar jogadores que vão vir aqui jogar no Vasco, que vai dar certo igual o Nuno. A gente tem um exemplo aqui mesmo no Vasco, né, como o Lloyd e o Garré também, que não deram certo. São jogadores aí que vivem no banco de reserva. O Benjamin Garré até tem chances aí, de repente, do Diniz recuperar o futebol dele, né? Mas o Lloyd é um cara que pode até jogar, né, com o Diniz, mas a gente sabe que o Lloyd, ele tem aí uns probleminhas, né? Probleminhas aí de comportamento, e até o mental dele é um pouco diferente, né, dos demais jogadores. A última vez que ele jogou, ele fez merda, né? Botou a mão na orelha, falou que não ia escutar o Diniz, falou que o Diniz falava pra caramba, lembra? Então, é um jogador que não tem um mental bom, né? Mas é isso, tá no banco de reservas. Eu acho que não tem nem previsão para voltar a jogar, né? Nem entrar no segundo tempo. O Lloyd já é o último da fila aí, né? Para mim, na minha opinião, as últimas opções aí que o Diniz pode pensar, pode vir na mente do Diniz, é o Lloyd Augusto. E no caso, o Benjamin Garré já é questão técnica, né? De repente, amanhã ou depois o Diniz consiga ajudar, né, o Benjamin Garré a evoluir nos treinamentos e também conseguir achar aí uma posição, uma maneira do Benjamin Garré ajudar o time do Vasco, né? E agora vamos falar de contratações, torcedor. Vamos falar aqui do jogador Vitor Sá, ex-Botafogo. Vitor Sá, no início do ano, o Vasco sondou ele, né, para vir jogar aqui no Vasco da Gama. Vitor Sá, que está no Krasnodar da Rússia, é um ótimo jogador, um ponta esquerda, que atua também como meia esquerda, como ponta direita, atua também como segundo atacante. Um ótimo jogador que, se viesse para o Vasco, iria dar uma dor de cabeça sadia para o técnico Fernando Diniz, que conta com o Nuno Moreira como titular absoluto da posição de ponta esquerda. E no início do ano, o Vasco sondou, né? Vitor Sá fez até uma proposta para o empresário de Vitor Sá, sendo que o clube russo Krasnodar não quis nem ouvir a proposta do Vasco e nem as outras propostas de outros clubes. O empresário do Vitor Sá até tentou, né, levar a proposta para o clube russo, que não quis escutar porque estava em reta final de campeonato russo, né, sendo que é o início do ano aqui pra gente, né? Mas lá na Europa, geralmente, é o fim da temporada, então o clube russo não quis ouvir nenhuma proposta, sendo que agora, nessa janela do meio do ano, o clube russo pode sim vir escutar a proposta do Vasco, e o Vasco é um dos interessados aí por Vitor Sá, campeão da Libertadores pelo Botafogo. No Krasnodar da Rússia, Vitor Sá jogou 42 jogos, fez 5 gols e 7 assistências. Inclusive, Vitor Sá está de férias, né? Quando voltar de férias vai disputar
a Copa da Rússia, a Supercopa da Rússia, né? Tipo aqui no Brasil, né? O campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil fazem a final da Supercopa do Brasil, lá é a Supercopa da Rússia. E Vitor Sá não está satisfeito no clube russo, não é nem por questões próprias no clube, né? Questões internas. A situação é que Vitor Sá tem família aqui no Rio de Janeiro, o filho do Vitor Sá, a família dele mora aqui no Rio de Janeiro. E ele sempre, quando dá, tá vindo visitar o filho dele, né? Mas essa situação incomoda muito o Vitor Sá. E ele está disposto a ouvir proposta, né, de outros clubes, porque quer voltar aqui para o Brasil, né? Principalmente os clubes brasileiros saem na frente de clubes aí da Europa, estrangeira, a não ser que seja uma proposta irrecusável de algum clube europeu. Aí o Vitor Sá pode escolher, né, se trocar o Krasnodar por algum clube da Europa. Mas a tendência é que Vitor Sá volte para o Brasil. E o Vasco aqui do Rio de Janeiro, né, está bem localizado para o Vitor Sá, até porque o filho dele mora aqui no Rio. E o Vitor Sá muito triste, né, por conta da longa distância que separa ele do filho dele. Pode vir escutar a proposta do Vasco da Gama, né? E agora com a chegada de Admar Lopes organizando as contratações do Vasco, a tendência é que o Vasco venha fazer uma nova proposta para o Vitor Sá, para trazer ele para ser o novo reforço do Vasco e dar aí uma dor de cabeça para o Diniz. Vitor Sá, a gente sabe que é aquele jogador, né, com muita velocidade, com muita técnica, né, e suas características principais são de velocidade e também tem uma ótima finalização. E também é um jogador também que tem muito corpo, né? Um jogador que é difícil de ser parado, um jogador que sempre está bem fisicamente. Vitor Sá não tem problemas físicos, né? Eu acho que seria uma boa contratação caso viesse jogar aqui no Vasco. Vitor Sá no Botafogo destruiu, todo mundo lembra, né? Foi campeão da Libertadores pelo Botafogo. Vitor Sá fez mais de 90 jogos pela equipe do Botafogo e tem aí números altíssimos, mais de 15 gols pela equipe do Botafogo. No caso, 15 gols não, 10 gols pelo Botafogo. A assistência que ele tem 15 e é um ótimo jogador, um ótimo ponta e viria para ser aí com status de titular, né? Não sei se ele ganharia facilmente a posição do Nuno Moreira, que o Nuno Moreira joga muita bola. O Nuno Moreira é um cara mais técnico, né? O Nuno Moreira também tem velocidade, tem uma boa finalização. Eu acho aí também que não seria fácil Vitor Sá chegar e tirar a posição de titular do Nuno Moreira. Mas está aí, essa informação que o Vasco pode voltar a fazer uma proposta para Vitor Sá. O próprio jogador, né, falou sobre isso em entrevista exclusiva, né, para o jornal O Lance. Não é eu que estou falando, o próprio Vitor Sá, em entrevista ao Lance, deixou bem claro que o Vasco procurou ele no início do ano e a tendência é que o Vasco volte a procurar Vitor Sá agora nessa janela do meio do ano. Então, Vitor Sá é mais um jogador que o Vasco pode estar investindo, né? Assim como outros jogadores que eu já trouxe aqui, né, no canal, assim como o Lescano, como o Lorenzo, como Pedro Rocha, como Gabriel Bostilha. Vitor Sá entra na lista aí de possíveis reforços para o Vasco da Gama. E o nosso vídeo vai chegando ao fim, né? Um mês aí sem Vasco da Gama. A gente com certeza vai estar vindo aqui trazer muitos vídeos de informações sobre renovações, contratações, sobre o departamento de futebol do Vasco, né? Que está tendo aí uma nova reestruturação, né? O Vasco está fazendo uma estrutura nova aí no seu departamento de futebol para melhorar, né,
E isso é muito bom. Fico muito feliz aí que essa diretoria tá acordando, tá buscando jogadores aí de qualidade. Isso é muito bom, né? Apesar dos erros que eles cometeram no início do ano, trazendo jogadores aí fraquíssimos, né? Com exceção aí de três, quatro peças aí, né? Que é o Nuno, o goleiro, o Tietê, o zagueiro. O restante aí jogadores fracos. Técnico fraco que trouxe, né? O Carille. Agora a diretoria do Pedrinho aí tá fazendo algumas escolhas aí interessantes, né? E a gente também tem que vir aqui e agradecer, né? Parabenizar. Quando tá fazendo a coisa certa, a gente agradece, parabeniza. Quando tá fazendo errado, a gente vem aqui e critica. E é isso. Futebol é momento, né? Quando o momento é bom, a gente fala sobre coisas boas. Quando tá tudo dando errado, a gente vem aqui e fala sobre o que tá dando errado. E é isso, cara. É isso. Um mês agora sem futebol. E a tendência é que as notícias que vem aqui pra gente, seja de contratações, sobre o departamento de futebol do Vasco, né? Que tá sendo estruturado, sobre renovações. E fica ligadão aí no nosso canal. E obrigado por ter assistido aí o vídeo até o final. Tamo junto. Deus abençoe. Uma ótima semana. Saudação vascaína.